E a cura vem através do entendimento. Dificuldades de relação afetiva, dificuldades profissionais, de saúde, que muitas vezes nós manifestamos essas dificuldades, mas elas não começaram conosco. Virada de chave, quando você entendeu que você iria, vamos dizer assim, além da medicina tradicional? Sofre um trauma, talvez gerações seguintes vão reviver esse trauma sem ter passado por ele. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita alegria e honra que eu trago aqui para vocês. Ele que é médico, psicólogo, constelador, escritor. Com vocês, Dr. Roberto Debski. Mel, eu quero agradecer o convite para participar do seu podcast. Desde que você me convidou, eu vi o alcance dele, né, a mensagem, essa vontade de transmitir para as pessoas algo tão positivo, né? Eu falei, nossa, eu vou estar lá sim, vai ser uma honra. Gratidão. Então, a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo aqui para que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo conheçam um pouco do que é ser médico e constelador, né? Primeiro vamos falar um pouquinho da medicina aí. Sempre foi apaixonado e sempre teve o intuito de querer curar as pessoas. Acho que medicina é sobre isso, né? É uma vontade de você acolher as pessoas, aliviar o sofrimento. Como fala o próprio juramento da medicina, você tem que querer curar as pessoas, mas nem sempre você vai conseguir. Então, pelo menos que você consiga aliviar as pessoas, né? E eu estou nesse caminho desde 82, foi quando eu entrei na faculdade, né? 82, então formei em 87, já um tempinho aí de estrada e sempre buscando aprender mais. Então, na própria faculdade, eu conhecia a homeopatia, conhecia a acupuntura, então também falei, nossa, é isso que tem a ver comigo, Essas né? coisas mais naturais e que Exato. integram, daí você faz a medicina integrativa, né? Exatamente, que são as práticas integrativas, que tem inclusive uma política nacional de práticas integrativas, tem 29 áreas, né, especialidades, e somente duas da medicina, que são a homeopatia e a acupuntura. E eu tenho essas duas especializações, em homeopatia e acupuntura dentro da medicina, sou clínico também, e fui sempre estudando, me aprimorando, e acho que é um caminho de muita doação, né, de você buscar ajudar as pessoas a procurar aliviar o seu sofrimento, tratar suas doenças. E eu fui vendo que as doenças físicas, inclusive, elas não são nunca só físicas, né? Existe sempre um componente emocional correlacionado. Então, corpo e mente são uma unidade, né? Como dois lados de uma moeda. Não dá para você abordar um sem olhar para o outro, né? E quando você interfere com o físico, você afeta o emocional e vice-versa. E isso me levou também para outros caminhos, né? Para a psicologia, que eu fui, depois de quase 15 anos de formado, eu fui fazer uma nova faculdade de psicologia e sempre buscando conhecer os outros caminhos, a PNL, a neurolinguística, outras técnicas integrativas, até cair na sistêmica, até conhecer as constelações, né? Que essa visão de sistema que eu acho que para mim fez tanto sentido e foi como um guarda-chuva, né? Da gente entender que nós não somos um indivíduo, nós somos coletivos. Então, o que o nosso sistema, as pessoas do nosso sistema passaram, nos afeta. Sim. E isso faz toda a diferença entender isso, né? Estamos todos interligados energeticamente. Energeticamente, epigeneticamente, sistemicamente. Então, isso já é comprovado, né? O estudo na psicologia, a própria nova ciência chamada epigenética, ela mostra que nós herdamos características de pelo menos 3 a 4 gerações. Então, muitas vezes, questões que a gente não conheceu de antepassados nossos, nós estamos vivenciando aquela história sem saber de onde ela veio e por que que a gente apresenta dificuldades, por exemplo,
dificuldades de relação afetiva, dificuldades profissionais, de saúde, que muitas vezes nós manifestamos essas dificuldades, mas elas não começaram conosco. Mas qual foi a virada de chave? Quando você entendeu que você iria, vamos dizer assim, além da medicina tradicional? Eu acho que foi logo no começo da faculdade, porque no segundo ano eu tive contato com um médico homeopata no Congresso Médico Acadêmico. Ele foi fazer uma palestra sobre homeopatia e eu e vários outros colegas de turma, iniciantes, né, no segundo ano da faculdade, falaram: Nossa, eu acho que isso faz todo sentido para mim. Não conhecia, né, porque na grade curricular da medicina, poucas faculdades têm homeopatia, acupuntura, muitos a maioria das faculdades, quando tem, é uma liga de estudo, é algo Aham, que é extracurricular, né? E como eu tive essa oportunidade, eu falei, faz todo sentido para mim. Por quê? Porque a homeopatia ela mostra essa correlação, corpo, mente, energia, uhum, né? A doença como uma função, até a doença como uma mensagem para nós, que alguma coisa precisa ser corrigida. Às vezes não é, sim, o problema não é a doença, é a vida que está doentia e nos faz adoecer. Então a doença vem muitas vezes com uma função de te mostrar um caminho de cura, né? E para mim isso fez todo sentido e eu segui. A partir desse congresso, dessa aula que eu assisti, nós formamos uma turma, ficamos seguindo esse professor, sendo alunos dele, e aí logo depois eu conheci a acupuntura também. Eu já sabia que esse era o meu caminho. Então esse sentido para mim não existe só a doença física, né? Nós somos um ser que tem, lógico, a corporeidade, a parte física, mas tem a energia, tem as emoções. E depois que eu fui conhecer com o tempo a parte da correlação sistêmica, né, desse link que a gente traz com nossos antepassados, né? Não é, então isso é algo espiritual, espírita, não. Isso uhum. é sistêmico, É uma sabedoria né? sistêmica que Sistêmica você mesmo, utiliza. porque é, um sistema, a própria teoria dos sistemas, ela diz o seguinte: todos os seres num sistema, eles estão interrelacionados, Uhum, são interdependentes, e o que afeta um, afeta os outros. uhum. Então imagina, tudo que a gente passa, isso tem a ver com as outras pessoas. Se você sofre um trauma, talvez gerações seguintes vão reviver esse trauma sem ter passado por ele. E como eu poderia acabar então com esse trauma? Cessar esse prolongamento do trauma Exato. familiar Eu vou te dar e alguns genético. exemplos assim muito importantes. Pesquisas já comprovam isso, como eu te falei. Então fizeram uma pesquisa com ratos, Uhum, né? Tem com humanos, mas eu vou te falar essa dos ratos para você ver que interessante. Pegaram um rato e fizeram um experimento condicionante. Então punham o rato numa gaiola com chão metálico e aí espargiam um aroma no ar, um aroma tipo de cereja assim, e ao mesmo tempo davam um choquinho na pata. uhum, Isso, com o tempo, aroma, choque, aroma, choque. O que que isso gera? Uma resposta condicionada, é um condicionamento. uhum. Então, toda vez que o aroma ficava no ar, o ratinho já Vai entrava ficar numa esperto. resposta de estresse, porque ele condicionou, ele ligou um estímulo ao outro, ou seja, cheiro igual a choque. Uhum, Ok, isso é. Pavlov já falou disso com os cachorros, né? O ok. cachorro, ele mostrava carne, o cachorro salivava, então é um reflexo, é um que chama condicionamento operante. Pois o seguinte, esse ratinho gerou esse reflexo, mas as gerações seguintes, os filhos, né, primeira geração, né, segunda depois dele, a terceira que eram os netos e a quarta que eram os bisnetos, não tinham passado por esse Experimento. condicionamento, mas todos eles, quando se colocava esse aroma, se espargia o aroma no ar, eles apresentavam uma resposta de estresse. Uhum. E não foi porque o rato original falou, olha, vocês tomem cuidado com esse cheiro. Aham. Foi algo que passou epigeneticamente, né? Foi uma modificação que passou ali nos genes, né? Então, expressão genética, gene de expressão de cortisol, que foi relacionado. Ou seja, o trauma, ele é transmitido adiante pelo menos 3 a 4 gerações. Então, isso se comprovou com animais. E com humanos também. Também. Então, existem muitos trabalhos hoje de descendentes de prisioneiro de guerra da Segunda Guerra Mundial. Nós já temos aí 3, 4 gerações, né? Aham. Mostrando que pessoas que são descendentes de prisioneiros de campo de concentração, do nazismo, etc., têm respostas diferenciadas e doenças, muitas vezes um índice maior de depressão, de ansiedade, de estresse e também de doenças físicas, como obesidade, hipertensão, diabetes, ou seja, os traumas que alguém passou no teu sistema, de alguma maneira seguem adiante
talvez pela expressão genética, ou seja, a epigenética, né? Talvez por campos de informação que a gente está dentro desse campo de informação do próprio sistema, isso passa adiante pelas gerações. E como fazer a tua pergunta? Como é que a gente vai modificar isso, né? Porque é importante a gente buscar uma solução, Sim. entender o problema, entender de onde ele vem e o que que a gente pode fazer para solucionar. Mas em que áreas que isso afeta? Todas possíveis. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, problemas de saúde, você fala, mas a saúde é uma herança genética, nem sempre. Uhum. Existe uma predisposição familiar que você pode ter por essa transmissão de campo de sistema, né? Então, algumas doenças, outros temas, como, por exemplo, pessoas que têm dificuldade nas relações afetivas. Então, você teve, de repente, alguma avó, uma tia-avó, um bisavô que passou por problemas no relacionamento e você, às vezes, vai repetir. Você não vai conseguir ter uma relação afetiva duradoura, ou vai repetir, por exemplo, padrões como traição nos Uhum. sistemas, aí você vai encontrar somente relações em que você vai ser traído, ou você vai trair. Você fala, "Ah, mas isso é comportamental." Não é somente comportamental. Muitas vezes são repetições de padrões que vêm gerações no teu sistema, né? Isso já está comprovado através dessas pesquisas. E quando a gente traz isso para a consciência, Uhum. né? Traz para a consciência. Você pode desenvolver essa consciência de várias maneiras. Você procura um profissional que trabalha com isso Sim. e ele vai te mostrar. Vai fazer um genograma que mostra ali que vai colocar. O que que é esse genograma? Genograma é como se fosse a árvore genealógica, Tá. que você já, né, conhece a árvore genealógica. Aí você vai colocar as informações das pessoas que você tem e você começa a evidenciar o padrão. Olha, tá vendo? Esse aqui foi Uhum. um antepassado que passou por esse problema e tal. Então, o genograma é uma das maneiras. Outra maneira, através das constelações. Então, numa constelação familiar, que é uma terapia breve, única, né, você pode chegar a esse diagnóstico, né, tanto na individual, que aí tem o posicionamento dos elementos, Aham. como numa constelação em grupo, em que as pessoas também vão mostrar essa informação, né? Elas vão mostrar a dinâmica da relação que estava E acontecendo como ali. funciona a constelação? Porque você está trabalhando com o campo energético, É um campo de né? O informações. campo de informações. Me fala um pouquinho da constelação. Então, é muito curioso. É mais fácil ver do que explicar, Aham. né? Mas eu vou explicar da seguinte maneira. Quem trouxe esse conhecimento das constelações de uma maneira sintetizada foi um filósofo, né, e terapeuta alemão chamado Bert Hellinger. Uhum. Faleceu há cerca de 6 anos atrás, com 93 anos de idade, se não me engano. Então, ele foi um estudioso de vários campos de conhecimento, né? Então, ele estudou a Gestalt, análise transacional, psicodrama, terapia primal, PNL. Ele foi um religioso primeiro, depois ele largou a vida religiosa, era um padre, né? Uhum. E ele foi estudar essas terapias. E ele descobriu que quando você, por exemplo, coloca pessoas diante de uma situação, por exemplo, você vai constelar. Aí você traz um tema seu. O que que é constelar? Eu vou fazer uma terapia onde eu vou trazer uma dificuldade minha e vou ver o que que acontece. E Então, por pode ser qualquer exemplo, tipo de dificuldade. qualquer tema que você tiver. Tá. Ah, eu tenho uma dificuldade em prosperar, eu tenho uma dificuldade em Relacionamento relacionamento, com com pai e mãe, mãe. com filho, de casal, sexualidade afetiva, problemas de saúde repetidos. E aí a pessoa, você vem constelar, eu sou o constelador, o terapeuta, o facilitador, e num grupo tem pessoas que estão ali participando. Aí eu falo para você, então tá bom, então vamos olhar para isso, vamos descobrir de onde isso vem. Aí chame alguém para representar você, por exemplo, era uma dificuldade com a mãe, chama alguém para representar você e alguém para representar a sua mãe. E posiciona ali e vê o que que acontece. E, assim, pessoas que Não nunca conhecem, tiveram contato não te conhecem, não conhecem comigo. sua mãe, não conhecem ninguém. Mas então, como é que essas pessoas vão saber? Elas não têm a informação, Uhum. mas elas ali, quando a gente abre esse campo de informações, a pessoa sintoniza. É como se ela sintonizasse com aquela informação. Então ela sintoniza a frequência, Uma frequência, uma uma informação. informação, como se fosse, assim, é como se você fosse ali um rádio e sintonizasse uma Uhum, estação. uhum, Mas você fala, mas isso é muito estranho. Será que é tão estranho assim? Eu dou exemplo. Você já foi em algum lugar e você conheceu uma pessoa e você falou, nossa, essa pessoa eu simpatizei com ela, aham, ou eu antipatizei com ela. Ou eu entrei num lugar, nossa, que clima pesado, eu estou sim, sentindo ruim aqui, nossa, eu estou leve aqui. Todo mundo sente isso, né? sim, sim. Então, isso é um campo de informação que você acessa Uhum. através do teu sentir. Na constelação é a mesma coisa.
Eu posso te dar eu já fiz milhares de constelações, eu tenho milhares de exemplos, né? Vou dar um para você. Por exemplo, uma vez veio uma pessoa com esse tema, ela veio constelar uma dificuldade com a mãe. Uhum. E aí eu falei, então escolhe alguém para ser você, alguém para representar a sua mãe, tá? E ela colocou as pessoas, não conhecia as pessoas. E aí daqui a pouco ela abriu, arregalou o olho assim, a constelada. Eu falei, o que que você está vendo, percebendo no campo? Ela falou, essa moça que está representando minha mãe está tremendo a mão esquerda. Eu falei, e o que que isso mostra para você? A minha mãe tinha essa síndrome de abstinência alcoólica e ela tremia a mão esquerda. Olha só, fico Eu falei, arrepiada, mas gente. de onde Eu tô que é? arrepiada. Como é que a pessoa não sabia? Ela não sabia, não conhecia, Não tinha ideia. mas ela entrou em sintonia com aquela informação, é Uhum. um campo de informação, e a pessoa sentiu o sintoma, né? Você pode sentir, você pode dar vontade de se afastar, de se aproximar, de abraçar, de agredir. Então, geralmente são o que acontece, vai na vida É, real, não que não seja real, isso também é real, exato. mas o que acontece, né, de humano para humano também acaba acontecendo aí nessa Se experiência abre um campo de energética. informação e a pessoa sente aquilo. Ah, mas todo mundo sente? Depende de como você entra no campo. Você tem que entrar no estado que a gente chama centro vazio. O que que é o centro vazio? Você está centrado e tranquilo, vazio, sem expectativas. Tá. Porque se eu falar você, você pode representar a mãe da pessoa, aí você entra lá e você fala assim, mãe, né? Ah, então mãe tem que fazer bolinho de chocolate, mãe tem que abraçar, mãe tem que não sei o quê. Aham, Essa é a sua mãe. Se você entrar com a sua mãe no campo, você não vai ajudar. aham. Então você tem que entrar vazio. Quem é essa mãe? É a mãe da pessoa que está constelando, você não conhece. Então fica ali vazio e receba essa informação, entre em contato com a informação que vai chegar para você, né? Porque vai chegar essa informação do campo, né? É como se fosse meditação. É um Certo. estado, o mindfulness da meditação é esse centro vazio. É a Uhum. mesma coisa. Inclusive no congresso de constelação acho que foi 2019, 2020, eu levei esse tema para o congresso, né? A ressonância entre o mindfulness e o centro vazio da constelação, porque é a mesma coisa. Então quando você vai meditar, o que que você procura fazer? Nada. Você está Uhum. ali presente. Você está ali prestando atenção em alguma coisa do presente, ou no seu coração, na sua Uhum. respiração, e na constelação é a mesma coisa. Então, quando eu faço os workshops de constelação, que eu faço mensais, eu primeiro faço as pessoas vivenciarem isso. Vamos fazer uma experiência, vamos fazer uma vivência de posicionamento, o que que você vai sentir, não Então tem você conecta a expectativas. primeira pessoa a Faço essa meditação, a essa meditação, a exato. Aí a esse campo pessoa, energético para ela estar aberta ela tá e vazia, né? vazia, né? Sem expectativas, sem ideias. Simplesmente entre ali e sinta. O que que você vai sentir? Não sei. Aí eu falo para você, olha, não sei o que você vai sentir. De repente você vai sentir vontade de se aproximar, de beijar, de abraçar, ou de dar um chute na E a pessoa. medicina entende isso como um bracinho de cura também ou ainda não? Olha, Medicina eu tenho tradicional. muitos alunos que eu formei médicos, vários, psicólogos também, Uhum. mas a visão clássica, convencional da medicina não aceita isso. Tá, Não aceita. Por quê? Porque ela é muito materialista. sim. Ela olha para a doença, para o órgão, para a bioquímica, para a farmacologia, e está tudo certo, Uhum. porque isso é uma parte da visão, né? Mas eu acredito e comprovo no meu dia a dia que vai além, né? É, eu acho que eu não, tem, não sei se tem experimentos, provavelmente deve ter, onde eles conectaram com o cérebro e viram, no caso, como funcionam os neurônios, como Sim, funcionou daí essa como parte com a própria de. meditação Exato, fizeram, é, né, pesquisas mostrando tomografia de póstron, ressonância funcional, essas ressonâncias, exato. mostrando os padrões de transformação, né, na própria psicologia. Lá, a psicologia não funciona porque você só fala, você já se mostrou padrões de transformação cerebral, né, de ressonância funcional, mostrando modificações de padrão de funcionamento do cérebro através da pessoa ter um insight, ter um entendimento. Nossa, caiu a ficha, eu entendi de onde isso veio. Isso muda os padrões. Então, daí a cura vem através do entendimento, Primeiro passo, consciência. da consciência. Você tem a consciência do problema. Então, muitas vezes a pessoa vem, eu vim porque eu já separei 3 vezes, eu tenho dificuldade de relação, tal. Vamos lá, olhamos para a constelação, entendemos de onde vem esse padrão. E agora, o que que faz? Isso muda tudo? Isso é o primeiro passo. Uhum, O que que você faz a partir disso? Agora você vai viver isso na sua vida. uhum. Você leva isso para a vida prática, né? Porque se você detectou o problema, é a mesma coisa. Vem um paciente no consultório, como médico, eu faço um diagnóstico, peço exames quando necessário, examino, falo, olha, o teu diagnóstico é esse. Você vai tomar tal medicamento, tal homeopatia e tal. Aí eu pergunto, você tomou? Se você tomou,
vai começar a fazer Vai, efeito. então, Se você fala assim, não fez efeito nenhum, você tomou, não. hum, Então, se você viu o problema, se você entendeu a origem da dinâmica da tua dificuldade, mas você continuar fazendo a mesma coisa que você fazia, vai resolver? é. Não vai. Fazer as Mas vai mesmas aumentar a atitudes vão responsabilidade. gerar os mesmos resultados sempre, né? Exato. E aumenta a E responsabilidade. Porque eu aumenta. digo assim, E daí você tem o se conhecimento, você é ignorante do problema, se você não conhece, você não pode ser nem tão responsabilizado. é o que a gente chama de a beleza da ignorância, né? É quando Exatamente, não, né? não se A conhece inocência, assim, a hora a que você inocência. conhece, aí a responsabilidade agora é sua. É, é. Se você continuar, é porque você está talvez acomodado numa postura de vitimização, Uhum, e aí tá tudo certo, a vida é sua é. e escolha o que você Não, quiser. é lindo você falar isso porque é o que a gente acredita muito aqui no Mel Talk, nessa parte de energia, nessa parte de amor, né? De Sim, transbordar o que a gente é. E a gente quer, né? Quem esteja nos vendo, nos assistindo, tenham, de certa forma, uma vida mais feliz, mais leve e abundante, né? Que esse é é o o que a gente objetivo. prega. O objetivo É. é isso, porque eu acredito plenamente, e trabalho com isso todo dia, que as pessoas não têm um direito, elas têm o dever Uhum, de serem prósperas, abundantes, de ter relacionamentos afetivos saudáveis, de ter muita saúde física, mental, né? Então as pessoas têm esse dever de buscar isso. E hoje em dia a gente já tem recursos para isso, uhum, né? São vários, não é só a constelação, só a homeopatia, só a medicina, só a psicologia. Acho que hoje em dia o mundo é muito complexo, mas a gente tem recursos poderosos para a uhum. transformação. E hoje está conseguindo se comprovar isso, né? Sim, Porque antes através. não tinha daí tecnologia para comprovar a eficácia de tudo isso. E hoje a gente Exatamente. conseguindo comprovar até que a frequência de som, as cores, né? As notas musicais têm Exato. cores e Tudo tudo tem aquela. efeito, né? De alguma maneira você pode utilizar, como eu falei, tem tantos campos de atuação, tantos campos terapêuticos, e para você vão servir vários, para mim vão servir também outros, e são recursos. E quando a gente está aberto, a gente vai encontrar o profissional que vai nos ajudar nesse caminho, Uhum, né? E aí esse profissional, ele vai te facilitar um processo e depois é com você também uhum, para você manter isso, para nós mantermos isso, né? Como eu falei, eu acho que a partir do momento em que a gente tem acesso ao recurso, aí você tem a responsabilidade de levar isso adiante e viver essa vida plena, próspera, abundante, saudável, amorosa, porque é para todo mundo, né? Por que que nem todo mundo pode ter? Eu acredito que isso é para todo mundo. Até por isso que uhum. eu acho o teu trabalho fantástico, né? De poder trazer pessoas que vão trazer essas informações, que vão ensinar, que vão facilitar esse processo. Eu me vejo assim também, como um facilitador, A gente traz né? luz à escuridão, né? E claro que também aprendendo, né? Porque nós Também. não somos É perfeitos, isso que eu estou longe fazendo disso, aqui. E né? vocês também. Eu aprendo todo dia, eu estudo todo dia. Como eu É. falei, eu estou formado há quase 40 anos e já fiz várias formações e continuo sendo um eterno aprendiz, né? Uhum. Porque sempre há o que a gente melhorar, o que a gente possa aprimorar na nossa própria vida e para ajudar outras pessoas. E isso é uma crença minha verdadeira. E daí, né, a gente falou em sintonizar com a frequência que tem em volta. Uma vez a gente fez um podcast com o Maurício Queiroz, um físico. E ele falou assim: Olha, eu sonhei. Daí foi quando ele criou uma bomba subaquática lá que, enfim, transforma em energia, né? Água em energia. Ele falou assim: Eu sonhei com aquilo pronto. É, Foi sintonizar e, né, trazer à vários tona o que. cientistas fizeram. Einstein, É, né? sim. A teoria dele diz que ele descobriu a teoria da relatividade quando ele parece que sonhou que ele estava sentado num raio de luz, viajando na velocidade da luz. Então, isso é a criatividade. E a criatividade, a gente só consegue plena criatividade quando a gente está conectado com a energia do coração. Porque a Uhum. linguagem da intuição, a linguagem intuitiva, criativa, ela vem dessa conexão coração e cérebro, Então a gente acalma o né? coração e acorda a mente. Você sabia que o nosso coração manda mais informação para o cérebro do que vice-versa? Ah, não sabia. É verdade. Isso aí tem um estudo, inclusive é uma das mais novas formações que eu fiz, que é na ciência da coerência cardíaca do Instituto HeartMath americano, né? E ele compra com trabalhos científicos há mais de 30 anos comprovando isso. Quando você consegue um estado chamado coerência cardíaca, Uhum, você está no estado de equilíbrio, de harmonia, em que a tua criatividade amplia, a tua conexão com os outros, a tua intuição, você consegue se comunicar de uma maneira mais coerente, mais amorosa, e você consegue resultados melhores, né?
inclusive para gerenciamento das situações que hoje, regulação emocional, gerenciamento do estresse, da ansiedade, que são as mazelas do mundo principais. Isso que eu ia te perguntar, né? E como conseguir, né, se conectar coração, mente, alma, num mundo onde mídia social tá o tempo todo bombardeando a gente de forma que a gente acaba nos levando às vezes até para o extremismo de algumas coisas, porque a gente vive naquela bolha que sempre vai receber mensagens do que a gente gosta, né? Ou não, né? Sempre onde a gente está sintonizado ali. E como fazer para sair dessa bolha e sair desse extremismo para chegar nessa plenitude? Então, é uma busca realmente de algo que nos faça ficar mais harmonizados. Então, você precisa achar o seu caminho. Cada um, né, vai achar Uhum, um caminho. Uns é pela meditação, outros pela coerência cardíaca, pelas práticas integrativas, pela oração, pela espiritualidade. Enfim, existem vários caminhos que te ajudam, né, a sistêmica, a você buscar estar nesse estado. Sair muito de fora, uhum, porque você só vai poder ir para fora de uma maneira harmonizada quando você estiver bem com você mesmo, né? Então, quando você conquistar um estado de mais de equilíbrio, de harmonia, de paz interior, aí você vai poder compartilhar isso no mundo também. Porque se a gente for para o mundo com vazios, eu tenho um vazio emocional, um abandono, uma sensação que eu vou buscar pessoas que vão me complementar isso. Então, uhum, fala assim, eu quero ter uma relação afetiva saudável. Mas você está saudável para ter uma relação afetiva? É uhum, tipo assim, eu quero encontrar uma pessoa bacana e tal. Você é essa pessoa bacana? Que, né, que o outro uhum, gostaria de ter? Se você vai para uma relação com vazio, você vai achar uma outra pessoa que tem um vazio também. uhum. E aí ou você vai querer equilibrar o vazio dela, ela o seu, vai dar certo essa Não vai. relação? Vai dar problema, Aham. né? Então, para eu poder ter uma relação plena e satisfatória, eu tenho que estar bem comigo. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho, A gente transborda o que a gente o tem que a dentro gente da tem, gente. exatamente. Então, se eu tenho, vamos dizer assim, se eu me amo, se eu consigo me amar, se eu me respeito, se eu tenho uma autoestima boa, satisfatória, eu vou poder viver uma relação assim. Agora, se eu tenho um vazio, uma carência, eu vou esperar que os outros me preencham esse Uhum. vazio. Então, se de repente eu tive um trauma, ou foi um trauma transgeracional, como eu falei no Aham. Que começo, daí é mais difícil, acho que, herdado, de descobrir, né? mas dá para descobrir através de todas essas práticas, Através do que através acontece novamente comigo. com você na constelação, numa terapia, você consegue ver isso. Mas aí se eu tenho esse vazio, ou isso foi gerado na própria relação, quando eu nasci com a mãe, na fase oral, ali na fase do vínculo, e esse vínculo Aham, não foi possível ser saudável por uma série de questões. De repente, minha mãe tinha problemas com a mãe aham. dela. Outro dia eu estou atendendo uma moça que é a quinta geração de problemas mãe e filha. Uau. Então a mãe não se dá bem com a filha, a avó se dá bem com a neta. Aham. Mas então isso pulando cinco gerações. Uau. E hoje ela, jovem, menos de 40 anos, problema com a filha recém-nascida, que não Olha só. dorme e demanda dela assim como se fosse uma coisa absurda, uma bebezinha. Né? Então ela voltou, ela já se tratou comigo há algum tempo e voltou com essa demanda. E aí a gente pôde ver que isso é a quinta geração. Olha só. Então você tem que trabalhar isso, porque senão você vai buscar preencher através de quem? Do seu companheiro, da sua companheira. Você vai buscar esse vazio, esse abandono, que os seus amigos satisfaçam isso. Então você vai para uma relação só para receber, porque você tem um vazio muito grande. E relações horizontais, né, Uhum. amizades, casal e tudo, é uma relação que tem que ter um equilíbrio de troca. Aliás, essa é uma lei sistêmica. A terceira lei sistêmica é o equilíbrio de troca nas relações. Quantas leis sistêmicas Tem existem? muitas, mas as Tá. principais são três. Quais são elas, A por favor? primeira é pertencer. Ok. Então, Mas o nós pertencer enquanto eu todo ou nós? no sistema. Tá, Então, nos, assim, tá. eu pertenço ao meu sistema e todo mundo pertence ao sistema. Mas eu tive um tio-avô, um bisavô que foi uma pessoa que teve um problema psiquiátrico ou foi alcoólatra e morreu indigente, ninguém mais quis falar, teve vergonha, também pertence. Aham. Teve uma tia que, sei lá, engravidou de uma pessoa casada e foi naquela geração, uma tia-avó, e foi mandada embora com vergonha, ninguém mais falou dela. Ou teve um aborto, ou teve. Então, todas essas situações, muitas vezes as pessoas são excluídas.
por vergonha, por culpa, por tristeza. Dificuldade de entendimento, né? Exatamente. E aí a pessoa é como se não pertencesse ao sistema, como se ficasse um vazio na função que aquela pessoa tinha. O que Certo. que vai acontecer? Alguém numa geração seguinte vai se identificar por esses campos de Aham, informação aham. e vai repetir aquela dinâmica. Então, na sistêmica, a primeira lei chama pertencimento e ninguém pode ser excluído. Ok. Se houver uma exclusão, alguém vai se identificar com esse excluído e vai A repetir o seu gente destino. procura a nossa falta, mais ou menos É isso. porque o sistema precisa de se compensar. Tá. O sistema Tudo sempre vai se equilíbrio. compensar. Ah, mas isso é justo? Não, não tem justiça. O sistema não quer saber de justiça, ele quer saber de reparação. Tá. Então você tem que ter pertencimento. Primeira lei sistêmica. A segunda, essa que eu falei, é o equilíbrio de troca. Então, Tá. numa relação horizontal, o que que é horizontal? Quer dizer que os dois elementos são equivalentes. Certo. Então, uma relação de casal. Não tem Certo. um é maior, outro é menor. Não Uhum. pode. Uhum. Quer mais, outro quer menos. Não pode. Tem que ter um equilíbrio sempre constante, sempre harmônico na Aham. relação. Então, se eu tenho uma relação afetiva, aí eu vou dar alguma coisa. E a pessoa vai receber. Que bom, né? Sim. Mas aí recebe. Ah, não, só dou, só dou, só dou, só recebe. Aham. Aí eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás eu atendi um paciente, ele veio constelar, um homem de 40 e poucos anos, desse tamanho assim, forte, Uhum. chegou chorando feito um bebê. O Aham. que que aconteceu? Me separei, minha mulher foi embora, pegou nosso filho e foi embora. Foi morar com a família dela e me falei, mas como é que era a relação? Ah, eu fazia tudo por ela, eu dava tudo, eu não consigo entender por que que ela fez isso, porque eu só. E o que que ela dava para você? Não, eu nem queria que ela me desse nada, eu só queria dar. Ou seja, a relação ficou tão desigual que numa relação desse jeito, quem recebe muito acaba se sentindo muito devedor e não Aham. consegue compensar a relação e geralmente vai embora. Entendi. Então, eu tenho também colega, por exemplo, pessoas, né, da medicina que eu conheço, que pagou a faculdade para o marido. Ah, o marido fez, quando se formou, Foi embora. foi embora. Aham. Você deve Já sei conhecer de pessoas casos assim. assim, É. cara. Por quê? Porque a pessoa se sente muito devedor. Então, se você deu e o outro recebeu, qual é o passo seguinte? Agora esse dá e esse recebe. Entendi. E aí agora e a relação cresce. Então você não pode descompensar uma relação, que nem uma amizade. Você tem uma amizade e a pessoa só quer receber. Ah, faz isso para mim, faz aquilo, me dá isso. Mas É. chega uma hora que Se não dá certo. como, né? A não ser que você seja tem uma dinâmica chamada de salvador. Ah, eu tenho que fazer, eu sou bom, né? Aí você vai ficar nessa relação de dependência e codependência. Mas não é uma relação Mas saudável não de é equilíbrio de saudável. troca. E a relação vertical é de uma relação de alguém que é maior com alguém que é menor. Por exemplo, pais e filhos. Certo. Os pais dão e os filhos recebem. Mas por quanto Mas tempo? isso que eu ia perguntar, falar, né? Enquanto é Comentar, porque necessário, depois chega um momento em que os filhos vão cuidar dos pais dos também. deles. Então, aí assim, os pais dão, os filhos recebem. Ah, tá, mas eles cuidam dos próximos, dos filhos, Como é dos que é o seus equilíbrio filhos. Tá, saudável da vida? Como se fosse um rio. tá. Vem daqui para cá. Ah, agora eu tenho que ficar cuidando dos meus pais. O ideal seria que isso não fosse necessário. Ah, entendi. Mas daí os filhos cuidam dos próprios Como filhos. é que equilibra? Como é que vai equilibrar a troca? Dando para os Entendi. seus próprios filhos. Né? Então, se os meus pais são dependentes de mim, eu tenho que cuidar emocionalmente, fisicamente, ah, não é uma troca saudável. Por Aham. quê? Porque a obrigação dos pais é dar para os filhos. E Uhum. os filhos têm que fazer o quê? Gratidão, Sim. respeito. Mas agora vamos cuidar dos nossos filhos. Então, quando os pais demandam, aí fica aqui uma divisão. Eu tenho Uhum. que cuidar dos meus filhos, mas também tenho que cuidar dos meus pais como se fossem meus filhos. Aham. Então isso não é saudável. Então nós que, né, eu que já tenho netos, o que que eu quero? Eu não quero dar trabalho para meus filhos. Eles já têm a vida deles, têm os companheiros, companheiras deles, têm os filhos deles. Eu quero curtir essa relação familiar, mas eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Sim. Eu quero poder me cuidar, ter autonomia financeira, emocional, não preciso que cuide de mim, Uhum. né? O máximo de tempo possível. Claro que a gente sabe que em algum momento, talvez numa velhice extrema, Mas talvez a aí gente precisa de uma precise de uma ajuda. É, ajuda, tal, é. mas continuando a ser o pai, eles os filhos. E Não não o pode contrário. inverter o papel. Ah, agora eu sou mãe ou pai dos meus pais. Então sempre tem exemplo disso. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, eu tive uma relação profissional com essa pessoa e ela tinha a mãe dela, vivia só com a mãe. Ela já tinha uma certa idade, e a mãe bem mais idade, e ela postava em Facebook, ah, minha filhinha, não sei o quê, cuidava da mãe como se fosse a filhinha dela. Ah, e comentava, filhinha. Comentava, minha filhinha não tinha relação afetiva, não teve filho, cuidou. Aí a mãe dela morreu, porque ficou muito idosa. O Aham. que aconteceu com ela?
Morreu logo depois. Porque ficou Porque era o dependente propósito de vida dela, desse... era cuidar da filhinha. Acabou a filhinha, morreu, ela Uhum. não tinha propósito. Então, essas relações são relações de amor? Sim, mas é um amor fora de ordem, que aí vai a terceira lei sistêmica, que é a lei da ordem, né? Da ordem ou da hierarquia. Então, assim, cada pessoa tem que, para mim, essa é a principal. Tá, Cada pessoa tem que estar na sua função. ok. Então, como filho, seus pais são pais e você é filho. E dos seus filhos, você é pai ou mãe. Do seu companheiro, companheira, você é companheiro. Uhum. Então não queira ser mãe do seu companheiro, nem pai. Não queira ser pai dos seus pais, né? Não queira que os seus filhos cuidem de você e sejam seus Então não pais. pode ter essa inversão de papel e tem que ter esse Exato. equilíbrio. Exato. É ordem, a sua função. Quando você sai da sua função, você desarmoniza as relações e traz doença para as relações. E a primeira lei, o pertencimento, é assim. Lembra que tem uma exclusão que eu falei? Sim, sim. Se a pessoa que se identificou com essa exclusão, ela saiu do lugar dela. Então, de repente, ela foi para o lugar do bisavô que teve aquele problema, se identificou, então saiu da ordem dela. Então, quando você sai da sua ordem, você se identifica com alguma dinâmica disfuncional ou doentia de alguém do sistema, você sai do seu lugar. A hora que você vai para uma relação num vazio, você quer que o outro cuide de você. Então você sai do seu lugar, como se você fosse num lugar de filho, numa relação afetiva, ou de mãe ou pai. Uhum. Então, todas essas dinâmicas de falta de ordem, de sair da sua função, não vão dar certo. Elas podem se manter, essas relações, a vida inteira, só que vão ser relações de amor fora de ordem. Por isso Olha que o só que Hellinger interessante. falou: o mesmo amor que cura, ele pode adoecer. É amor. Mas quando o amor está em ordem, ou seja, está com as suas funções, ou seja, está, né, com essas três leis sistêmicas em ordem, você tem um amor saudável. De pais e filhos, filhos e pais, e companheiros, e trabalho, relações profissionais. Quando está fora de ordem, vai dar problema. Uhum. Então, essas leis sistêmicas, elas são leis naturais, né? São leis dos relacionamentos. Por isso que se fala que as constelações é a ciência dos relacionamentos. Porque quando você consegue viver de acordo com o amor em ordem, você vai ter mais saúde na tua relação de casal, pais e filhos, filhos e pais, profissional. E o que mais tem no mundo hoje é problema de relacionamento. Sim. E pode, a pessoa pode fazer mais de uma vez a constelação? Pode. Não é uma coisa que você vai fazer todo dia, nem toda semana, Não. nem todo mês. Aham. Mas você, por exemplo, você vai trazer uma dinâmica. Ah, eu quero constelar tal problema. Ok. Quando você constela um problema, tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho 5 problemas. Eu falo, tá bom, mas traz um. Qual que, Tem gente que tem 10, tem gente que tem 2, qual tem te gente que tem... machuca mais? Qual É, dói mais? exato. Qual que é aquele que está te doendo mais, Uhum. aquele que você gostaria de resolver? Aí a pessoa vem e traz. O que que acontece? Geralmente, a questão que a gente traz é uma questão sistêmica. Uhum. E quando você trabalha nessa questão, aquilo se espalha para outras dinâmicas da vida. Então, você vem trabalhar um ponto e você já trabalha outros junto. Porque tem que estar tudo Está tudo relacionado. energeticamente harmonizado. Exato, e está tudo se relaciona. Então, quando você consegue olhar e entender que você tem um problema porque você saiu da sua função e você corrige a sua função, aquilo se espalha para todas as áreas da sua vida e você já vai harmonizando também outras questões, E, outras e dinâmicas. daí nosso entendimento, né? Que a gente tem nosso subconsciente, nosso consciente. Exato. Então essas coisas a gente acaba agindo de forma inconsciente. Inconsciente. Está tudo no inconsciente. Mas quando a gente entende, tem esse conhecimento e fala assim, não, eu vou querer resolver, Traz para o traz consciente. para o consciente. Aí começa o Aí caminho. eu consigo dominar a minha mente, Aí você entre tem essa, aspas. você traz essa informação, porque é que nem o iceberg, né? A Aham. gente fala da teoria do É, iceberg, o grande tá lá embaixo. 5% está aqui É. fora e 95% está lá Aham. embaixo. Uhum. 95% é o inconsciente. É aquilo que a gente sente, mas não sabe o que que é, não sabe de onde vem. Aí você faz uma terapia, você faz uma constelação, enfim, o que que você busque e te mostre, traga para o consciente, é como eu falei, o primeiro caminho, o primeiro Uhum. passo. Traz para o consciente e tenha ferramentas de equilíbrio. Agora, o que que eu faço com isso? Agora você observou, tem que fazer assim, você tem que mudar a tua maneira de se relacionar, né? Você tem que sair dessa função, da vitimização, de querer ser maior ou menor, enfim. Uhum. E aí você, sabendo o que vai te ajudar a harmonizar as relações, a saúde, tudo, você tem que fazer. Aí é com a sua E responsabilidade. daí, às vezes, é um treino, né, assim, daquele todo dia, Todo aquela dia. coisa de, às vezes, quem tem baixa autoestima, de se olhar no espelho e falar assim, não, você
você é bonita por dentro, você é bonita por fora, você ajuda as pessoas, sabe? Assim, aquela coisa Você de se valorizar. valorizar, de ter essa Exato, valorização porque todo mundo tem e valor, né, aceitação, Mel? né? E gratidão, E né? gratidão. Então, são várias dinâmicas que a gente pode vivenciar que vão nos ajudar nesse processo, né? Então, é, por exemplo, o amor próprio, Uhum. né? Eu quero ter uma relação que eu ame e seja amado, eu primeiro tenho que me amar. Então, eu preciso me valorizar. Ah, não, eu sou melhor do mundo. Não, nada É. disso. Eu sou um ser humano, como qualquer outro, eu tenho o meu valor. O que que eu faço com isso? Eu me valorizo, eu aprendo a amar, eu aprendo a ser grato pela vida, generoso, né? Então, todas as valências amorosas e saudáveis eu vou começar a praticar em mim. Quando eu conseguir praticar em mim, eu posso compartilhar com outra pessoa. Eu só posso compartilhar o que eu tenho. E daí, às vezes, essa prática, ela pode ser meio que forçada inicialmente, mas depois ela acaba sendo natural, assim? Você acha que Porque é isso mais ou tem que menos por gerar um aí? hábito, é. Aquela coisa do corpo, né? Ah, não, eu tô triste, meu corpo tá lá para baixo, não, Claro. então eu vou levar. Muda a Muda a postura, postura e daí depois a mente entende, muda o foco, muda o né? foco. Porque tudo que a gente se habituou a fazer por muito tempo cria caminhos neurais. Uhum, E aí a gente está acostumado a ser pessimista, a ser negativo, a ter baixa autoestima. Você criou aquele padrão, uhum, as experiências de vida, os traumas transgeracionais, uhum. tudo te levou ao que o que eu sou hoje. Agora, o que que eu faço com isso? O passado determinou o presente, mas não determina o futuro. Não. E um engano que muitas pessoas fazem é assim: se eu sempre fui assim, eu vou Ah, eu ser vou sempre continuar assim. sendo assim. Ou seja, ela faz assim uma ponte entre o Isso passado é e o um erro. futuro. É um equívoco, Desculpa. né? Uhum, Porque o passado não pode determinar o futuro, mas muitas pessoas colocam assim. E aí uhum, o que que falta? O que que elas perdem? O presente. Então, se eu sou assim hoje, tudo bem. Eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. Não é para culpar. Ah, é porque eu sou isso, porque é culpa da minha mãe. Não tem nada a ver. quem fica Nada muito disso. pensando no futuro, daí tem aquela ansiedade. Exato. E Então, quem vive no passado ficar depressivo. fica Porque o depressivo. futuro é disfuncional, é ansiedade, é preocupação, não vai dar certo, vai acontecer Uhum, isso. E o passado disfuncional, ele pode levar para depressão. Por quê? A culpa, ressentimento, mágoa. Então, na verdade, tudo o que aconteceu, hoje eu estou aqui. uhum. Então, Hoje eu sou eu e sou estou. a abertura de todo o meu sistema familiar, chegou aqui em mim, eles viveram o que viveram, tiveram suas batalhas, muitos foram prisioneiros de guerra, tiveram que mudar de país por dificuldades, ou tiveram perdas afetivas e tal, mas eles queriam o quê? Ter uma vida melhor, Uhum, buscaram coisas mais saudáveis, né? E hoje, se nós estamos aqui, é porque eles fizeram tudo o que eles fizeram. sim. Então, o que que a gente precisa fazer com isso? Repetir o drama deles? Não. Não. Fazer algo de positivo com a dor. Então, olha, eu estou aqui hoje, eu agradeço, eu honro tudo que vocês viveram. Isso é uma postura sistêmica, né? Daí o Ho'oponopono Também, traz um pouquinho, também ajuda traz também muito nesse. disso, tem um sentido disso também. Mas assim, Desculpa. eu honro o que vocês viveram, a dor que vocês tiveram, eu respeito o destino de vocês. Vocês fizeram tudo para que hoje eu possa fazer algo mais saudável, para que eu possa fazer algo melhor. Então, eu agradeço muito, porque é uma oportunidade estar aqui. Então, eu não preciso repetir a dor que eles repetiram. Sim. Então, todas as 5 gerações lá que tiveram problemas, poxa, mas por que que isso não pode terminar E comigo? uma pergunta, eu acabei de fazer aquele teste de DNA que, enfim, manda para fora, tal, e depois vem o que eu tenho Sim, predisposição a ter, predisposição. né? Isso também, então, aparece no meu DNA, então, algo que eu carrego, por vir do DNA, de gerações. Sim. Aí eu dou um exemplo bem prático. Então, vai, você fez o teu teste, eu fiz o meu também. É? E aí, o que que Deu você medo quando você viu o descobriu? resultado? Que era uma curiosidade, porque ali aparece Não, eu algumas. busquei saber para ver o que que eu posso aprimorar. Aham, Porque assim, vamos dizer que na minha família, vai, todo mundo tem tendência a ter diabetes. aham. Então, um exemplo, né, prático. Então, meus avós tiveram, meus pais têm tendência e tal. Eu vou ter diabetes? Não Não necessariamente. necessariamente. Se eu for obeso, sedentário, tabagista, etilista, estressado, Uhum. vou ter diabetes? Provavelmente sim. Vou. Provavelmente cedo Aham, e provavelmente grave. sim. Agora, se eu for atlético, me alimentar saudavelmente, buscar uma vida emocional equilibrada, tiver bons relacionamentos e tudo, bons hábitos, eu vou ter diabetes? Talvez não, talvez bem tarde, de uma maneira bem mais Uhum. leve, mas não é o mesmo gene.
Então, isso é que é epigenética. Epigenética é a expressão do gene. O gene vai ligar ou vai desligar? Ele vai se manifestar, vai se expressar no mundo, esse gene, em mim, ou vai ficar silenciado? E daí é Isso o, é e epigenética. daí é o que você falou, é o presente que vai importar. Exatamente, É o o que eu presente que vai faço importar. hoje. São as minhas atitudes, os meus hábitos, as minhas escolhas. Por isso que tudo isso tem que ser muito consciente, Uhum. né? Então, a partir do momento que eu trouxe para a consciência, por isso que eu falo que a doença, ela é um mensageiro. É alguém que vem assim te trazer um recado. Aí vem alguém toca a campainha, blim blom. Aí você vai lá, você não abre. Aí ela vai tocar de novo. Aí ela vai bater na porta. Mas ela precisa te passar o recado. Daqui a pouco ela vai Uhum. esmurrar a porta e enfiar o pé na porta. A doença é isso. A doença das relações é a mesma coisa. A doença Aham. física é a mesma coisa. Por quê? Porque existe uma função para as doenças e para o desequilíbrio. Ele vem te mostrar algo. Se você olhar para a mensagem e você corrigir a rota, vai resolver. Daí tá tudo certo. Né? Então, se eu estou vendo, a minha família tem diabetes, eu vou escolher uma vida saudável, eu estou trabalhando para não expressar isso. A minha família toda teve dificuldade com a prosperidade, a minha família toda tem dificuldade com as relações afetivas. Se eu olhar para isso, der um lugar para isso, né, e trabalhar isso de uma maneira amorosa, eu não vou precisar repetir. E a gente entender também que a gente não é o erro do passado, né? Não, Exato, exatamente. acho que é isso. E não precisa repetir também É, esses é. problemas, né? E o que já foi, já foi. Então Exato. vamos Mas existe um agir hoje padrão para melhorar para para o futuro. melhorar. Mas sabe o que existe? Chama-se lealdade sistêmica. Lealdade sistêmica. Lealdade sistêmica é todo mundo fez, eu também faço. E se eu não Entendi. fizer, eu vou ficar diferente deles. Uhum. Mas isso é consciente? Não. Depois eu vou dar um outro exemplo. Então, de repente, a minha família toda tem dificuldade financeira, tem problemas financeiros e tudo mais, e sofre batalha, Aí eu quero ser próspero, porque dinheiro é liberdade, é um Uhum. instrumento de ajuda. Dinheiro é neutro, eu faço com Aham. ele o que eu quiser. Sim, Né? sim. Eu posso ajudar, eu posso corromper, eu posso usar bem, eu posso usar mal, mas o dinheiro em si é Ele só neutro. enaltece o que você é, né? Exatamente. Aí eu falo, eu quero ser próspero, porque eu estou vendo minha família toda sofrer, mas eu acho que não é bacana isso. Aham. Aí eu começo a galgar, começo a trabalho, começo a prosperar. O que que isso me faz? Ficar, eu olho para minha Distante. família, diferente, Uhum. distante. Aí qual é o medo inconsciente que eu tenho? De não Perder gostarem o mais de mim. Uhum. pertencimento. Não vão mais me gostar, vão me julgar. Olha, aquele é metido, que ele não sei o quê, ele se acha. E aí eu começo a ficar muito diferente e eu tenho medo atávico de perder o pertencimento, de ser excluído da família, que é o maior medo que as pessoas têm, Entendi. entendeu? E aí o que que eu faço? Tudo isso inconsciente. Eu me saboto, eu me Ah, tá. boicoto, Então é melhor não crescer eu arrumo um tanto. sócio que vai me passar a perna. E aí eu, ai, olha, eu fui roubado, ou teve o plano econômico que me fez perder tudo, ou eu Uhum. fiz um mau investimento e eu volto tudo para trás. Ou Olha que seja, bacana. Então isso lealdade envolve tudo, sistêmica. desde a parte de amor, Tudo. finanças, Finanças, saúde, amor, relacionamento, sexualidade, tudo, tudo, tudo. trabalho. Trabalho, amizade. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo que nós trazemos do nosso sistema. Uhum. Está tudo relacionado, né? Lembra, sistema, a teoria dos sistemas serve o quê? Para mostrar que todos nós num sistema somos interrelacionados, interdependentes. E Aham. todo sistema tem um objetivo. Então, o que que é sistema? Família é o sistema? É o Sim, primordial. Mas a empresa que você trabalha não é o sistema? também. O grupo religioso que você frequenta? Uhum. O grupo dos amigos? Todos são sistemas. E num sistema, cada um tem uma função. Né? E na família, a função do sistema familiar é o quê? Seguir adiante. Que a família siga adiante. Agora, às vezes a família fica tão doente, em algum momento ela interrompe, não tem mais descendente naquele ramo da família. E você falou em interrompimento. O que que acontece quando a pessoa se suicida? Então, quando a pessoa suicida, geralmente, é uma dinâmica muito trágica, né? Uhum. Ela está geralmente identificada com uma situação que aconteceu no sistema, e ao mesmo tempo ela é a vítima e ela é a agressora, Tá. né? Porque ela é a vítima, ela morre, mas ela também é a que causa a morte. Então, é uma identificação, geralmente, muito com algo muito grave que aconteceu no sistema familiar. Assassinatos, problemas, e todas, por exemplo, as doenças psiquiátricas graves, Uhum. esquizofrenia grave, tudo, psicopatias graves, também tem muitas vezes correlação com fatos sistêmicos que aconteceram. Aí você Entendi. fala, ah, mas isso é só sistema. Não, você tem que ver a parte psiquiátrica, muitas vezes tem que tomar medicamento, você tem que fazer E terapia, tá tudo você bem, tem que. né? Está tudo bem, são Aí, recursos recursos de para você ajuda. equilibrar.
Mas se você não olha para o sistêmico, fica faltando um ponto Aham, central. aham. Então eu falava, você é médico, você é psicólogo, você é contra a medicina. Não, eu sou a favor, eu trabalho como médico todo dia. Sim. Eu trabalho como psicólogo todo dia, mas a visão sistêmica foi um guarda-chuva para mim, porque me Uhum. fez entender e conseguir chegar na origem de muitos problemas. E daí você não olha pontual, você, né? É aquela coisa É amplificada. um olhar além, né? É. Porque quando a medicina ela tem essa visão química da doença e isso existe Sim. e tem que ser cuidado. Quando eu conheci a homeopatia, aí falar, ah, veio a energia, aí veio a parte emocional junto, a acupuntura também. Ok, então tem essa parte junto. Quando eu conheci a sistêmica, eu falei, poxa, então além disso, nós estamos influenciados aqui na química, na doença, na patologia, na energia, por coisas que nós nos identificamos e nem sabemos. Então é como se fosse assim, como é que eu vou mudar algo que eu não sei? Eu preciso conhecer isso Legal. também. Então, para mim, isso fez toda a diferença. Legal. É trazer a luz aí Para a para consciência, a né? Que é consciência. o primeiro passo. E É. resolve tudo, é o que eu falei. Depende, o que que você vai fazer com isso? Você constelou, você fez a terapia sistêmica, você viu o que tinha que ver, você sabe um caminho possível de solução. Você vai usar Quer no seu dia a enfrentar, dia? né, o seu medo, sair da zona de conforto, porque às vezes está Exato. acostumada com aquela dor, mas se eu mudar, o que que vai acontecer Isso comigo? requer sacrifício, É. esforço. Você tem que fazer uma mudança, porque a gente está falando das redes neurais. Tudo que a gente acostumou é um hábito. Uhum. E vai no piloto automático. Para você gerar um novo comportamento e novos resultados, você precisa agir diferente até que aquilo se torne carne, né? Até Aham. que aquilo gere novos padrões neurais. E em quanto tempo geralmente demora para que a gente tenha esses novos padrões, Olha, neurais? dia a dia, não dá para dizer quanto tempo, depende muito do Que tem problema, gente que fala da assim: "Ah, não, depois se gravidade. você vai 3 semanas que você muda algum Muita gente padrão, fala 21 você". É. dias, 3 meses, cada um fala uma coisa, mas isso não Ah, tem um tá. padrão, Não tem. não tem. Ok. Que é Então, de muito repente, personal, é exato. pessoal, Às desculpa. vezes a pessoa tem um insight tão poderoso e algo tão transformador que ela muda na hora. Na hora. É E tem um pessoas que precisam, gatilho. navio, é a mesma coisa, você está lá, você quer mergulhar no lago, você bota o dedo, ai, está muito frio, ah, então não, Não agora vou. não. Aí você vai do lado, bota, ai, está muito frio. Então a pessoa demora muito tempo. Aham. Cada um tá tudo certo, cada um tem o seu tempo, a gente tem que respeitar, né? Mas a gente mora, é mesmo o exemplo que eu dou é esse, a pessoa vem, vamos dizer, no médico, vem a mim como médico, clínico mesmo. Aí eu faço o diagnóstico, tal, eu dou o tratamento para ela. Aí ela volta daqui a 3 meses, você melhorou? Ah, melhorei muito pouco. Como é que tá o teu tratamento? Eu não usei, não Eu sou fiz péssima direito. para tomar remédio, por Então, isso exemplo, chama adesão ao tratamento. Você sabe que o problema principal na medicina teimosia. é a falta de adesão ao tratamento. Eu sou péssima para tomar remédio. Se tem assim, ah, não, comprimido ou injetável, uma dose, só fala assim: "Não, vai nesse de uma dose, porque Mais prático, né? mais prático". Mas na vida é isso. Você quer transformar um hábito que muitas vezes é transgeracional, é profundo, você precisa estar ali, orar e vigiar, né? 24 horas Orar e vigiar. cuidando. Ah, vai escorregar? Vou escorregar. Vou Uhum. distrair, vou me esquecer. Opa, lembrei, vamos voltar para o caminho. É, e não é porque: "Ah, não, eu escorreguei uma vez, ah, não, já não deu certo", não, É, como volta, fala, a mesma volta. coisa, ah, eu tô cuidando da alimentação, ah, eu escorreguei, agora chega, não vou fazer Não vou mais. fazer mais Não, dieta, eu né, vou comeu aquele voltar, brigadeirinho, já eu não. vou voltar para a alimentação saudável de novo. Então, ou seja, eu reparei que de repente eu sei o que fazer para mudar essa relação que não está dando certo. Aí eu escorreguei, o que que eu faço? Ah, eu volto pro trilho, Uhum. até que aquilo vai se tornando tão habitual que gera novos caminhos neurais, e aquilo vira carne, vira algo natural. E então e você recomenda, meditação, Sim, alguns sempre. exercícios de Sempre, respiração, sempre, sempre? sempre, sempre. Eu, como eu disse, né, são muitos recursos Uhum. que a gente tem que a gente pode ajudar as pessoas, né? Então, orientar para um estilo de vida mais saudável, né? Ah, você tem que fazer uma atividade física, tem que ter energia, vitalidade, tem que buscar se alimentar melhor. Ah, mas eu não posso nunca beber, fazer? Pode, mas Uhum. assim, que a tua regra seja o saudável. E o não saudável seja uma exceção para quando você quiser, quando você estiver num evento, alguma coisa. Aí, que mais? Respirar, meditar, tem que tomar sol, tem que botar o pé no, fazer o grounding ali, botar o pé na Aham, terra, na na terra. água, na grama. Você tem que fazer muitas coisas, né? E são recursos que é só isso funciona, só meditação, só medicina, só não. É o global. É o global, tem muitos recursos hoje que a gente pode usar. Então, quem fala assim, ai, não dá certo, nunca deu certo. A pessoa chega para mim e fala assim, já tentei de tudo. Fala, tudo com certeza você tentou, porque
É muita coisa que existe, Aham, né? aham. Você já fez isso, já fez aquilo? Não, não fiz. Então, não foi tudo. Não foi tudo. Vamos buscar esse caminho, vamos tentar esse caminho agora, vamos ir por aqui, ver o que que acontece. Então, sempre vai ter algo que você vai se afinar melhor. E você, e você consegue identificar isso, porque, né, você já tem esse conhecimento. Você tem essa percepção na tua vida pessoal? Sim, eu mudei muita coisa na minha vida Tá. pessoal, né? Eu também herdei muitos traumas transgeracionais. Eu tenho familiares que morreram em campo de concentração aos montes. Ah, Meus avós paternos e maternos migraram, saíram de países para vir para o Brasil por situações de guerra. aham, Então, assim, herança, né? herança. A gente não herda só coisas boas, a gente Aham, herda dificuldades também. aham, E com o tempo, estou trabalhando tudo isso. Ah, mas terminou, você está 100%? Nunca. Não, aham. né? Mas sempre buscando trazer essa consciência, trazer esse caminho e estar ali atento dia a dia para conseguir transformar, né? Transformar, mudar a forma, mudar o Sim, formato, né? sim, sim. Para que eu possa, de repente, olhar para o meu sistema e falar, olha, obrigado, aprendi com vocês, honro o destino de vocês e agora, né, me permito fazer um pouco diferente. Vocês tiveram o caminho de vocês, o sofrimento de vocês não foi em vão, Uhum, mas não para que eu repita, né? A gente se sente abençoado no é isso. sistema para que a gente possa seguir adiante de uma maneira mais próspera, mais leve, mais saudável, mais amorosa. Imagina você, teus filhos, teus netos, você vai querer que eles repitam o problema que você Não, teve? Eu não não quero. quero, Não. né? De Aprenda jeito nenhum. Não comigo, quero que meus filhos sofram de jeito. aprenda comigo o que eu errei, né? O É, que eu não soube fazer e faça melhor. é. Por quê? Porque aí cada geração será mais saudável. E daí esse aprenda comigo, né, você é escritor, então os livros são legados que a gente deixa, até para que as pessoas possam aprender de uma maneira, menos difícil, mais Sim. saudável. Sim. Eu acho que existem várias maneiras da gente transmitir o nosso legado, né? Isso faz parte de um propósito, é Uhum, missão, né? uhum, Missão. E você escrever é uma maneira, ah, mas eu não gosto de escrever, não tem problema. uhum, Você pode contar histórias, você pode dar o seu exemplo, você uhum. pode ensinar, dar aula, e você pode principalmente viver aquilo que você acredita, A gente comentou do livro, eu queria que né? a produção trouxesse esses 2 livros que eu acabei de ganhar. Eba, aqui. Ó. Olha, são, assim, um presente, né? Aham, Gratidão pelo eu convite. que Eu sou agradeço, vou coautor devorar isso aqui Eu sou rapidinho. coautor de alguns livros, né? Eu estou fazendo o lançamento, daqui a pouco eu vou lançar o meu único, mas eu Aham. sou coautor nessas obras, né? Junto com outros coautores, e é uma maneira de você trazer esse legado, de trazer uma mensagem, né? Esse livro Consciência Sistêmica é feito por profissionais sistêmicos, consteladores de várias áreas. Eu sou da saúde, tem outros da saúde, psicólogos, tem advogados, professores, educadores, terapeutas, cada um trazendo o seu capítulo, a sua dinâmica. Eu Esse falei sobre a visão da saúde sistêmica Então, esse aqui é nesse livro. consciência sistêmica, que a É, gente estava falando bastante aqui, exatamente. integração de saberes, É, saúde, direito e educação. exatamente, porque são vários profissionais de várias áreas. Esse foi o último que eu participei como coautor, né? E falando, na minha parte, eu falei sobre a visão sistêmica da saúde, que foi um pouco do exemplo que eu trouxe, que eu te Uhum. mostrei, das doenças e tudo, como é que nós adoecemos, como é que nós podemos herdar isso também, né? E aqui, ó, para passar adiante, o que está falando aqui, ó, somos todos educadores construindo alianças sistêmicas na educação. Educar é servir. Exatamente. Então, eu acho que educar, passar adiante, a gente tem que ser educador, né? Educador, a gente tem que se educar Sim. e ajudar a educar outras pessoas, então, principalmente nossos filhos, né, os descendentes, para que eles possam fazer diferente, né? E esse é um outro livro, é uma obra que fala, o Grande Livro do Amor e do Sexo, é uma obra de outra editora, que eu também sou coautor, e eu falo sobre a visão sistêmica do amor e da sexualidade, Uhum. né, nessa obra, né? Porque é, e aí sobre relacionamentos, então tem vários profissionais de várias áreas aí, psicólogos, terapeutas que também falam sobre amor e sexualidade na visão deles. Que legal, que bacana. E tem um momento aqui do Mel Talk em que eu peço para o nosso guest se olhar no espelho e conversar com ele ou ela próprio do futuro e ter essa conexão de presente e futuro enquanto instante e agora. Então eu queria que você conversasse com você mesmo e passasse essa mensagem pro seu eu do agora, que é depois e é tudo e todo ao mesmo instante. Eu olhando para o Roberto no espelho, eu vejo uma pessoa que busca, né, um buscador.
que já superou muitas dificuldades, muitas questões, que trouxe para a consciência e percebe que ainda tem muita coisa para evoluir, para transformar, para progredir. Como seres que nós somos de aprendizado, né? Eu sempre vou ter o que melhorar, o que aprimorar, olhando para o passado, para os meus familiares que vieram antes de mim, com muita gratidão, com muita honra, né? O caminho difícil que muitos deles tiveram e permitiram, pela maneira que eles foram, exatamente quem foram, todos foram as pessoas certas, no lugar certo, no tempo certo, e permitiram que hoje eu esteja aqui, seguindo esse meu caminho, honrando a minha família e buscando fazer o melhor e também passando adiante para os meus filhos, netos e também para as pessoas que eu posso tocar, os meus clientes, os meus pacientes, que possam, através desses exemplos, também serem pessoas melhores. Todos estamos no caminho do aprimoramento, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, nenhum de nós, mas nós temos o dever de viver bem, de buscar evoluir, de buscar crescer e ajudar uns aos outros, né? Esse é o amor em ordem que eu acredito e que eu tanto busco. Então, viu, Mel? E, inclusive, a gente usa muitas frases sistêmicas nas terapias, na constelação, porque essas frases, elas trazem, né, um Uhum. movimento de cura, um movimento de buscar a solução. Então, de repente, você está ali, aí você identificou numa constelação, numa terapia, uma dificuldade que a pessoa teve ali com seus pais, né? Por Uhum. exemplo, com a mãe ou com o pai, enfim. E você trazer essa frase, por exemplo, assim, hoje eu posso entender a dor que vocês passaram e como vocês deram o melhor que vocês tinham para dar para mim. Então, eu recebo a vida, eu agradeço pela vida, e vocês foram os pais certos para mim, Uhum. né? Então, é um Então, pouco dessa tua mensagem, né, que você falou exato, com você mesmo aí de, exatamente. Quando a gente fala assim, vocês são os certos, não significa que vocês fizeram tudo certo. aham, Significa que vocês foram deram o as melhor. pessoas que tinham que ser. Porque eu costumo dar uma fala, um exemplo assim, que para mim, quando eu tive esse insight, foi muito transformador. Que assim, se nós, a gente sempre fala assim, ah, mas minha mãe podia ser diferente, ela tinha que ser mais amorosa, ela tinha que ser mais não sei o quê, meu pai tinha que ter feito isso, não ter feito aquilo, né? Todo mundo tem Tem. crítica, julgamento, e esse é um dos problemas que nos emaranham, é julgar os pais, os antepassados. Agora eu te pergunto, vamos fazer de conta que sua mãe tivesse sido mais amorosa, mais isso, mais aquilo, seu pai tivesse sido tudo isso que você imagina, você sabe o que teria acontecido? Sabe? Não. As pessoas falam assim, ai, teria dado tudo certo, teria não sei o quê. Eu falo, não. Uhum. Provavelmente, se seu pai fosse uma pessoa tão diferente e sua mãe também, eles não teriam nem se conhecido. Aham. Aham. Eles teriam tido uma outra vida, um outro caminho, feito outras escolhas, conhecido pessoas diferentes, estado em lugares diferentes. Eles não teriam nem se conhecido. E aí, Uhum. eu não estaria aqui. Então é isso, é agradecer, né, Agradecer. Eles receber. são as pessoas certas que tinham que ser e fala para eles assim como um fechamento: vocês me deram o suficiente. Uhum. A partir de agora, eu, adulto, faço o que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer. Então, o que que eles deram de suficiente? O mais importante, a vida. Uhum. Apesar de todas as dificuldades que talvez eles tenham passado e de toda a dor que eles não souberam transmitir, algo mais saudável, o suficiente eles me deram, É isso, a é vida. bacana você falar nisso, porque uma vez eu ouvi, né, que a gente tem que desejar até para os nossos filhos o suficiente também, para que eles sejam mais felizes, tenham mais alegrias do que tristezas, né, aquela coisa, tenham mais saúde do que doenças. Exato. Como eu não fui um pai perfeito, ninguém é perfeito, fala, filhos, tudo que eu sabia, o melhor eu fiz. Agora vá lá e faça melhor do que eu Uhum, fiz. Seja o melhor pai para os seus filhos. E aí os seus filhos sejam melhores pais do que vocês para os filhos deles. E uhum, aí a vida vai ficando cada geração um pouco mais saudável, né? Então eu olho para os meus pais e falo assim: vocês me deram o suficiente. Eu agradeço. A partir de agora eu faço comigo, né? Eu vou ser pai e mãe da minha criança. uhum. Eu vou dar para minha criança, para o meu emocional, aquilo que eu preciso. Não dependo mais dos meus pais me darem. Eles já me deram o suficiente. É isso. Então é isso. Infelizmente, nosso tempo aqui já está se acabando.
Quero que você volte muitas mais vezes aqui Será um prazer. para a gente transbordar, né, essa energia maravilhosa e que vocês em casa, quem está nos vendo, nos ouvindo, ou em casa ou no carro, né, onde quer que estejam, tenham recebido insights suficientes para que vocês mudem a vida de vocês para o melhor, para que a gente seja sempre melhor, vibre, né, numa frequência sempre de abundância, amor, leveza, alegria. Então, doutor Roberto Deschi, gratidão ter por estar aqui conosco e que a gente eternalize aí através do nosso episódio essa mensagem linda e acho que de amor acima de tudo. Te agradeço, Mel, pelo convite. Foi uma honra estar aqui, te conhecer, conhecer o teu trabalho e que você possa sempre transbordar e trazer novas pessoas e ajudar muito mais aquelas pessoas que você transmite a sua mensagem. Gratidão. Amém. Gratidão.